Gente, por favor, sejam bem-vindos. Obrigada. Ei, gente, obrigada por receber a equipe da Docton TV. Olá, seja bem-vinda. Presidente da Abrazel. Hoje o bate-papo é sobre isso, ó. Seja muito bem-vinda. Obrigada, viu, por abrir o espaço aqui do cantinho. Isso, nós que agradecemos. E hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, né? E essa colaboração entre os proprietários de bares, lanchonetes, restaurantes, culinária em geral. Alimentação de forma geral. Alimentação de forma geral. Então o bate-papo de hoje é sobre isso. Elisson, eu começo a gravação de hoje te agradecendo a disponibilidade de vir aqui e contar um pouco dessa história pra gente, que eu vou informar vocês. Mas aqui na blusa já está vendo, né? A Abrazel. Eu tenho certeza que muitas pessoas ainda não sabem dessa novidade que está em Caratinga. O Edson Silva, ele que é presidente regional da Abrazel, ele vai contar um pouco pra gente o que é essa Abrazel, o que significa e como isso impacta diretamente na vida de alguns empresários aqui de Caratinga, né, Edson? Regiane, a Abrazel hoje ela é uma associação de bares e restaurantes e após esse boom de alimentação fora do lar, então a gente incluiu essa parte de alimentação fora do lar também. A Abrazel esse ano faz 40 anos em nível nacional. E aí, o principal objetivo dela é essa parte de representatividade dos empresários dentro do nosso segmento. Então, para mim é uma felicidade muito grande estar à frente disso e de também poder estar trazendo um pouco da Abrazel e das barreiras que a gente consegue quebrar junto com os empresários da cidade. E é importante como que faz a diferença, né? Porque Caratinga não tinha uma representatividade, porque essa representatividade da Abrazel, como você disse, dos alimentos fora de casa, mas inclui aí, né, restaurantes e bares. Bares, lanchonetes e restaurantes. O que a gente percebia? Faltava uma coordenação, uma liderança, ter um lugar aonde pedir apoio. Sim, seria isso? Eu busquei a Abrazel, na verdade, eu vi a dificuldade que a gente tinha dentro do setor, dentro dos empresários, de reunir essas pessoas para poder reivindicar alguma situação, ou com órgãos públicos, ou até mesmo fazer algum tipo de parceria ou algum tipo de evento também. Então, quando eu fui buscar qual tipo de representatividade poderia acontecer, eu descobri que tinha a Abrazel, que já teria todo esse escopo organizado para que a gente formasse essas lideranças e fizesse esse trabalho junto com os empresários. Caratinga não fazia parte e eu acho que é um ganho muito importante, né? Termos você como presidente aqui dentro da cidade. A gente tem vários exemplos de situações com que a gente busca em nível nacional uma orientação até mesmo jurídica diante das situações que acontecem em nível municipal e que a Abrazel ela dá esse suporte. A Abrazel em nível nacional eles já têm as representatividades também jurídicas, até mesmo contábeis, tributárias. Então todas as dificuldades que existem dentro do nosso segmento, a gente tem uma segurança em nível nacional e estadual para que a gente possa recorrer e trazer esse tipo de assunto para os nossos associados. E a Abrazel é para pequenos, grandes, para todo CNPJ do ramo. Ótimo, tem que ter um CNPJ. Então se você tem um churrasquinho aí na rua, um cachorro quente, aqueles carrinhos de carro funciona, pode ser associado. Tendo um CNPJ registrado dentro desse segmento de alimentação, você pode se associar e participar junto com a gente desse trabalho de representatividade do nosso segmento. E em Caratinga, vamos falar especificamente da nossa cidade, né? Sim. Qual que você identificou assim que era o maior problema, ou que ainda é o maior problema e que você vem lutando para resolver? Pode ser por setores, por exemplo, bares, restaurantes? Com certeza, a maior dificuldade que a gente tem em Caratinga é esse trabalho de união dos empresários e de troca de experiências. Porque todas as questões políticas, a gente tem um bom relacionamento com os órgãos públicos e todas as demandas que a gente trouxe, desde quando eu assumi lá o núcleo, sempre foi muito bem vistas por vereadores, pelo prefeito e o secretariado de forma geral. Mas sempre foi uma dor minha, até por ser muito novo dentro do setor, a abertura
de portas para que a gente possa estar trocando experiência com outros empresários. Então, em Caratinga, a gente tem empresários do nosso segmento extremamente bem-sucedidos, e né? que tem vários anos e que muitas vezes deixam de trocar essa experiência com o pessoal que está entrando agora por um tabu, ou então talvez por uma cultura. Então, do medo. Talvez o meu maior objetivo hoje dentro da cidade é com que a gente possa estar unindo esses empresários, sempre com o objetivo certo e um objetivo único, mas que a gente tenha a oportunidade de trocar experiência e de agregar valor dentro de um negócio do outro. Às vezes tem uma coisa que um empresário com mais experiência pode estar agregando dentro do meu negócio que está começando agora, e talvez uma atualização, uma tecnologia que hoje eu tenho mais conhecimento, que eu posso estar agregando dentro do negócio de um empresário que já tem muitos anos que está dentro do ramo. E essa troca de experiência ela é muito interessante. A gente estava conversando nos bastidores, como você precisou sair para fazer um outro negócio seu, você foi para São Paulo. Sim. Buscar conhecimento, essa capacitação para investir aqui na cidade. É claro que essa capacitação de fora ajuda, mas é como você disse, essa troca, porque o empresário de anos, ele já passou por obstáculos, Sim. ele já viu o que precisa, sabe, e consegue contornar. Sim. É uma ajuda, né? Com certeza. Acho que o maior exemplo que a gente teve foi a recente pandemia que aconteceu. Nossa, e que muitos estabelecimentos deixaram de funcionar ou então não souberam passar por aquele momento de pandemia, e que surgiu novos estabelecimentos com novas pessoas, e que eu entendo que muitos estabelecimentos que ainda continuaram foi com a renovação de pessoas novas entrando, ou então com a ajuda mesmo de outras pessoas que estavam conhecendo ou começando no ramo, trocando essa experiência, fez com que hoje a gente não tivesse todo um fechamento ou uma dificuldade de continuidade de algumas empresas dentro desse setor nosso. A pandemia foi uma virada de chave muito grande, né? Com e pegou certeza. Muita gente surpresa, não apenas os empresários, mas toda a população. E a Brasel tem pouco tempo. Tem quanto tempo que Caratinga faz parte? O núcleo tem 3 anos que a gente iniciou o núcleo. Eu vou fazer agora 6 meses à frente em nível de regional. Mas que a gente já faz esse trabalho de estar conversando com os empresários, com o núcleo municipal aqui de Caratinga, eu já vou entrar no 3º ano, né? 3º ano. E como que estão os projetos? O que está em andamento nesse momento? Um dos maiores ganhos que eu tive com a Brasel foi a possibilidade de estar participando do Conselho Municipal de Cultura e Turismo da cidade. Então eu fui convidado por ser representante da Brasel, e lá eu me tornei o vice-presidente do Conselho de Turismo e Cultura. Então hoje a gente está 100% próximo dos acontecimentos em nível municipal e dos investimentos que está sendo feito por parte da prefeitura para cultura e para turismo, que automaticamente a gente está muito presente naquilo ali. Então, com certeza, eventos que têm acontecido e que acontecerão na cidade, a minha intenção é que a Brasel esteja presente, junto com os associados, principalmente dando possibilidade para que os associados estejam participando daqueles eventos, fazendo mesmo a comercialização dos produtos que eles possuem. E também um dos meus objetivos é fazer essa representação política na cidade, para que todos os assuntos que surjam na cidade também possam olhar para nós e falar: aquilo ali pode afetar o segmento de bares, de restaurantes. Uma situação que aconteceu recentemente, que foi um trabalho dentro da Câmara Municipal voltada para os moradores de rua. Eu fui convidado como presidente da Brasel para que eu pudesse também expor quais as necessidades dentro do nosso segmento que a gente tem de estar contribuindo junto com a prefeitura para estar resolvendo essa situação dos moradores de rua. Então, com certeza, e por já está um tempo dentro do segmento, a gente não tinha essa visibilidade. E hoje eu entendo que com a liderança e com o trabalho que todos os associados fazem junto comigo, a gente tem essa possibilidade de estar sendo das pessoas enxergarem a gente e de dar voz realmente ao nosso trabalho que a gente faz. E qual que é o potencial gastronômico de Caratinga? Eu acredito que cada vez mais a gente consegue estar agregando novos produtos e atingindo um público externo que não conhece muitas vezes o produto que a gente tem aqui. Caratinga é uma das representatividades maiores de café, então a gente tem uma necessidade de estar
evoluindo e fazendo eventos e fazendo esse trabalho para que as pessoas conheçam o potencial que a gente tem, não só o café como bebida, mas também o café dentro do trabalho que hoje as pessoas utilizam na culinária e na cozinha em si, na montagem de pratos. Existem outros segmentos que Caratinga também tem um potencial, como na parte de agricultura do leite, que a gente tem muitos agropecuários. A gente tem uma representatividade muito grande da parte de verduras e hortaliças. A gente tem muitos agricultores na nossa região e que muitas vezes exportam esse produto para fora. Então eu acredito que a gente, dentro do nosso setor, a gente consiga fazer um trabalho para que a gente possa estar abrindo espaço e atingindo também todos esses outros segmentos que estão em nossa volta e que muitas vezes fornecem para nós uma matéria-prima. Você acha que, a gente estava comentando, né, você acabou falando da questão da pandemia, ainda reflete em algum setor aqui em Caratinga, ou você acha que estão todos bem restaurados, restabelecidos? O maior reflexo que a pandemia teve para o nosso setor foi a gente deixou de ver o ramo de alimentação como uma coisa amadora. Então, a pandemia veio realmente como um paradigma para que a gente pudesse entender de que a gente precisa olhar para o nosso negócio, não só tem aquele ditado, né? Vender o almoço para comprar a janta. Mas que você precisa se organizar, porque situações como essa podem acontecer de várias outras formas. Exatamente. Então a gente precisa se profissionalizar dentro do nosso segmento para que a gente tenha realmente uma tranquilidade e uma confiança de fazer um trabalho na ideia de expandir o nosso negócio, na ideia de contratar mais funcionários, de ter o compromisso de arcar com as nossas demandas financeiras. Então, com certeza, a pandemia, o maior reflexo dela foi profissionalizar o nosso segmento. Então, os empresários buscaram mais conhecimento, buscaram alternativas de poder trabalhar de outras maneiras, e os próprios funcionários, os próprios trabalhadores também começaram a enxergar o tão importante o nosso setor. Então, hoje a gente movimenta mais que 50% da economia, fazendo um trabalho, muitas vezes, de formiguinha e que anteriormente era pouco reconhecido. Mas que quando a pandemia veio e as pessoas descobriram que mesmo em casa elas precisavam continuar recebendo alimentação, precisavam ter acesso a essa parte de alimentação, a gente se sentiu mais valorizados, eu posso dizer assim. E o consumidor mudou o seu hábito após a pandemia? Ficou mais exigente? Com certeza. E isso é um ponto positivo. Eu falo que para a gente que está entrando no mercado, está se atualizando, quanto mais os consumidores cobram dos empresários uma boa qualidade de comida, uma boa qualidade de atendimento, hoje com delivery, uma boa qualidade de entrega, todo mundo sobe o nível, sobe a régua junto. E quem ganha é o próprio consumidor. Então, os clientes têm ficado cada vez mais criteriosos, eu acho isso importante e faz com que a gente possa se profissionalizar e buscar conhecimento cada vez mais. E qual é a sua proposta, a sua expectativa da Abrazel para um futuro próximo aqui em Caratinga? Meu objetivo, minha proposta é com que a gente consiga reunir cada vez mais empresários. Tem quantos hoje, você pode falar? Hoje nós estamos médias de 15 associados aqui na cidade. Mas existe um potencial muito grande para que a gente tenha mais associados, para que a gente tenha mais troca de ideias, mais compartilhamento mesmo de situações que têm acontecido dentro do nosso segmento, para que muitas vezes as pessoas de fora tragam novas alternativas e novas estratégias para a gente poder representar cada vez mais os empresários em si, os associados que estiverem junto com a gente. E eu queria que você deixasse também redes sociais, número de contato, porque quem estiver nos assistindo ficou interessado, conhece agora um pouco mais da proposta da Abrazel, né? E como ser um associado, não é mesmo? Talvez a principal plataforma hoje é o Instagram, que a gente tem, Abrazel Vale do Aço, @Abrazel Vale do Aço. Lá a gente tem uma equipe que faz toda a triagem, faz contato com os associados que queiram tá se associando, né, as pessoas que queiram estar se associando, para que a gente possa estar conhecendo a realidade de cada associado. É importante salientar que existe um custo, mas ele é muito irrisório, que é realmente só para poder manter os trabalhos que a gente realiza aqui, mas que todos esses custos são bancados ou então são retornados aos empresários através das parcerias que a gente tem. Então a gente tem parcerias para
diminuição de taxas de cartão de alimentação e que se isso faça pagar, parcerias com fornecedores com que eles dão descontos exclusivos para associados da Brasel, para fornecedores não só de produtos, mas também de mão de obra, para que alguns trabalhos de manutenção ou então alguns outros serviços que a gente tenha dentro do nosso segmento, esses parceiros dão descontos, dão valores mais acessíveis para dentro dos associados. Então, principal plataforma hoje é o Instagram, que a gente faz esse contato, e aí a partir dali a gente vai conhecendo, vai vendo as demandas e vai atendendo de forma até mesmo personalizada a situação de cada empresário e talvez alguma situação específica que ele esteja passando, para que a gente possa tanto trabalhar nessa parte de profissionalização daquele empresário, como até mesmo ajuda em nível judicial, alguma situação, alguma demanda que esteja acontecendo. A gente está em um ano tanto eleitoral, como de Copa do Mundo, como de várias realizações culturais que a gente tem no país em geral. Uhum. Então, nós precisamos nos antecipar de todas as situações que vão acontecer. Os clientes vão procurar, cada vez mais a gente tem um aumento do nosso segmento, tanto na parte presencial como na parte de delivery, com que os clientes utilizam e buscam de nós para estar fazendo uma confraternização ou estar participando daquele momento junto com eles. Então, nós empresários precisamos antecipar, não deixar para a última hora fazer uma ação, fazer um trabalho. Exatamente. Porque depois não adianta reclamar. E aí vai perder para quem já e aí já vai perder para quem já está preparado e para quem está na frente. Dentro da lei, dentro das normas. Exatamente. E vai continuar. Estamos para poder fazer esse trabalho. Né? O Elison, eu queria convidar aqui agora o Marco Aurélio. Vem para esse bate-papo, Marco Aurélio, ele que é o proprietário do Cantim. Nós convidamos então o Marco Aurélio, na verdade, né, gente, ele que abriu o espaço aqui pra gente. Nós estamos invadindo a área dele, entre aspas. De forma alguma, foi um prazer, gente. Prazer receber. E o Marco Aurélio é um dos associados, ele que é o proprietário aqui do Cantim. E eu acho muito importante ele fazer parte desse bate-papo, dessa conversa, porque como você disse, são apenas 15. Gente, o comércio aqui em Caratinga, ele é forte. Eu queria que você falasse da sua experiência a partir do momento que você começou a ser associado, né, da Brasel. O que mudou? Bem, na realidade, desde o engatinhar do Cantim, que a Brasel faz parte, né, da nossa rotina. Eu confesso que quando eu abri o bar, nós abrimos o estabelecimento, a gente foi atrás da parceria da Brasel, primeiro pela questão das parcerias que ela tem bancárias, que são muito atrativas para quem é associado, as parcerias com os fornecedores que foram e são muito interessantes até hoje, né, para o funcionamento do nosso bar. Mas hoje eu vejo que o foco principal é justamente dar voz a nós do setor. Então hoje a palavra representatividade ela é muito mais importante para mim, porque hoje o Cantim é representado. Nós aqui em Caratinga temos uma grande vantagem de ter a presença do Edson aqui representando diretamente a Brasel. E mora aqui, em Caratinga. Né? Mora, conhece as nossas demandas, a gente já conhece ele fora da Brasel. Então isso facilitou muito para a gente ter acesso, um acesso mais abrangente à Brasel, vamos dizer assim. Hoje o Edson está fazendo um papel extremamente importante aqui em Caratinga para a Brasel e para nós associados. Bom, eu só tenho elogios. Eu acho que quanto mais donos de bares, donos de restaurantes se associarem à Brasel, mais força vamos ter, né? Eu acho extremamente importante aquele velho ditado, a união faz a força. Então, seu recado ao nosso telespectador. Eu faço o convite para que todos os empresários do nosso segmento de alimentação, de comida fora do lar principalmente, para que se associe à Brasel, para que se una as forças junto a nós, para que traga principalmente as suas ideias, aquilo que você acha que precisa melhorar, aquilo que precisa ter alguma atenção dentro do nosso município aqui de Caratinga, mas também em nível regional, para que você se associe, para que você esteja junto comigo, junto com o Marco Aurélio, junto com todos os outros associados de Caratinga e de toda a região, para que possa estar trazendo cada vez mais demandas e necessidades que a gente tem para poder todo mundo crescer junto, evoluir junto. Isso aí, obrigada, gente, pela participação de vocês, obrigada por ceder o espaço, muito obrigado. Obrigada por esclarecer ao nosso telespectador para que eles conheçam um pouco mais da Brasel. Eu acho que informações agora não está faltando não, gente, é isso só vir. Até mais!